o seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Salão Azul, um podcast da BMJ sobre questões políticas, comércio internacional. E hoje nós vamos conversar sobre os bastidores, digamos assim, da COP30. E eu trouxe aqui o Leon Rangel, nosso gerente de sustentabilidade e energia, Ana Paula Brita, nossa diretora de relações governamentais. Prazer. E Felipe Ramaldes, nosso especialista em sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Clarice, head de relações governamentais. E vamos conversar sobre os desdobramentos da COP30 com quem estava presente em loco. Dos 4 representantes da BMJ que estiveram na COP30, 3 estão aqui, então uma presença qualificadíssima. E eu começo passando a palavra à Ana, nossa diretora. Ana, queria ouvir de você direto sobre um assunto que foi super comentado na COP, que é a questão da infraestrutura. A gente sabe que a infraestrutura da cidade e do evento são extremamente relevantes para a visibilidade do evento. E eu queria ouvir de você, em loco, lá presente, como é que você percebeu essa questão. Maravilha, Clarice, obrigada, é um prazer estar aqui e é um prazer te ter como host aqui no nosso episódio hoje também. Você belenense que é, não é mesmo? Eu acho que a gente foi com baixas expectativas, porque as críticas eram inúmeras, né, antes do acontecimento, de fato, do evento. Mas chegando lá, a gente se surpreendeu. Os galpões foram muito bem estruturados, apesar de que na Zona Azul a gente viu muita coisa em construção ainda nos primeiros dias. E, de fato, o ar-condicionado tiveram alguns espaços ali que foram prejudicados com uma falta, talvez, de planejamento acerca do volume de pessoas que transitava ali e da altura do pé direito, né? Nas salas menores, acho que o sentimento era de que o ar-condicionado de fato dava conta, mas nos espaços mais amplos, realmente, o calor de Belém fazia parte ali da rotina de quem estava transitando dentro, principalmente da Zona Azul. Na Zona Verde, eu não me lembro de sentir um calor tão exacerbado assim, apesar de ter o sentimento de ter o triplo de pessoas. A Zona Verde foi realmente a zona da COP do povo, né? A gente se deparou com indígenas e povos originários fazendo rena, vendendo miçangas, transitando, né? Virou um point turístico ali pro belenense também, então a gente via de crianças a idosos circulando na caça aos brindes, né? Também, enfim, então pra gente que tava ali tentando negociar, trocar cartão e até ouvir de fato os plenários, né? As discussões acerca de acordos que foram assinados, de políticas públicas que estavam sendo comunicadas, dificultou um pouco a questão da acústica, principalmente porque os pavilhões do Brasil eram vazados. A gente percebeu que tinham alternativas, algumas das empresas e das organizações que lá estavam se fizeram valer daquela palestra silenciosa, que foi uma sacada muito interessante e, ao mesmo tempo, limitante. Porque das mais interessantes, a gente via que se você tentasse chegar ali nos 45 do segundo tempo, tinham acabado os fones, então não daria para participar. No contraponto de que a gente viu que os painéis foram tantos que a gente até teve um pouco de ansiedade, né? De estar em um perdendo o outro e, de repente, você queria participar de mais um que não ia chegar a tempo, porque a distância era bastante significativa, né? Dava mais ou menos uma meia hora de caminhada entre a Zona Azul e a Zona Verde. E tinha que ter um planejamento realmente ali, porque o pessoal até falou assim, em Dubai tinha carrinho de golfe, lá tinha alternativa de patinete, tinham os ônibus da COP, mas o patinete não transitava por dentro das zonas, então você tinha que sair e dar a volta no parque, e o ônibus pegava o trânsito comum. Então, muitas vezes, você demorava, apesar de ter o ônibus com ar-condicionado, para quem tinha a credencial da Zona Azul, eram 40 minutos, 50 minutos de ônibus, então, às vezes, valia mais a caminhada do que, de fato, pegar alguma alternativa, digamos assim, de meios de transporte. A AgriZone, para mim, foi um destaque. A AgriZone estava muito bem organizada, o ar-condicionado dava conta, foi mais afastada, foi na sede da Embrapa, lá em Belém, mas acho que superou todas as expectativas, em termos de, não só de organização, mas de qualidade da experiência mesmo, né? Tinham vans que faziam um
ecoturismo, né, vamos dizer assim, mas dava visibilidade, né, depois se os meninos quiserem comentar também. Foi um privilégio muito grande do agro e eu acho que esse é, de fato, um dos principais legados aí da COP no Brasil, essa abertura. Vamos ver se as próximas acatam essa boa experiência que a gente teve aqui com eles e, ao mesmo tempo, que seja inserido aí entre a Zona Azul e a Zona Verde, para que não fique tão afastada. Vamos mudar um pouquinho do cenário de mobilidade e passo a palavra para você, Felipe. Queria ouvir um pouquinho das negociações oficiais, né? Como é que você sente entre o que previamente estava acordado, previsto e o que de fato saiu como comprometimento da COP? Conta pra gente como você percebeu isso lá. Isso, eu gostei do resultado do que eu vi e percebi que a presidência brasileira teve uma estratégia que foi positiva, sabendo que as negociações iam estar travadas, os principais temas, financiamento é um tema que está travado, assim, ele vem travando desde 2015, quando ele surge de forma mais forte no Acordo de Paris, e sempre tem algum momento de tensionamento entre as partes, em como que os países desenvolvidos vão financiar os países em desenvolvimento, os países menores que têm o problema batendo a porta. Então isso trava muito, né? É um tema que não é fácil. E eu acho que tem uma outra percepção também da transição energética, que é um tema que também está gerando muita polêmica, é um tema que está difícil, e são temas principais hoje. O Acordo de Paris, ele tá muito bem estabelecido, bem detalhado. Tem um ponto ou outro que ainda precisa mexer, decidir, mas são decisões que a gente considera decisões menores. São decisões que elas assim, falta pouco. Mercado de carbono global, né? Falta pouco para você conseguir operacionalizar, né? Tem algumas tensões ali, mas tá um pouco travado, mas falta pouco. E a grande habilidade da presidência brasileira, eu achei ótima a escolha do Correia do Lago, foi que ele conseguiu perceber com antecedência que ele teria dificuldade nas negociações e propor pautas que, de certa forma, elas correm um pouco por fora, porque elas não entram nos textos das negociações, mas ela tem um grau de formalidade porque as partes, elas participam, né? As partes, é sempre bom lembrar para o público que está aqui nos ouvindo, as partes são os países membros, né? Então são 195 países, as decisões são por consenso, e aí assim, é difícil quando você chega no limite da discussão com todo mundo defendendo o seu, cada país querendo defender sua economia, sua realidade local, então isso traz um desafio muito grande. E aí as pessoas perguntam, nossa, a COP não foi um sucesso. Eu falei, como não? Sabe, não é fácil você discutir isso. Então, acho que o Correia do Lago teve grandes habilidades ao propor a agenda de ação, a propor nós estamos hoje gravando aqui, sendo que saiu o documento do roteiro para a transição energética do Brasil. Tá? Então, acho que isso mostra uma liderança que o Brasil sempre busca ter. A diplomacia brasileira, ela é muito reconhecida, né? Nós tivemos uma posição muito ativa na Eco 92, na Rio +20. A gente ajuda que as negociações tenham boa fluência, né, ao longo do processo. Então, acho que o Correia do Lago, ele percebeu que teria essas dificuldades e foi tratando alguns assuntos um pouco por fora. Então, tem a coalizão do mercado de carbono. O mercado de carbono está travado ali ainda na parte mais operacional. Vamos fazer uma coalizão de países e começar a operacionalizar isso? Isso foi uma sacada. A gente tem que valorizar essa movimentação que ela aconteceu à margem, mas que influencia diretamente na COP. Então, para mim, acho que a condução das negociações foi muito positiva, apesar do cenário global não ser muito favorável nesse momento. Acho que é interessante até para somar um pouco dos 29 documentos que foram publicados, só desmatamento e o financiamento que ficaram pendentes de um fechamento mais robusto, né? Então, assim, se a gente parar pra pensar que de 29 temas, somente dois ficaram, não pra trás, mas em discussão, e eles são de fato mais sensíveis, né? Até se a gente falar assim, mas também não falamos de combustíveis fósseis, né? Ok, não falamos. Mas é muito mais difícil você conseguir um consenso hoje de combustíveis fósseis, que você tem as grandes economias que dependem necessariamente desse tipo de alternativa, né, de combustível, porque precisa de um tempo de transição também, né? E para mim o que ficou mais claro da COP como um todo é que o evento ele não é um fim em si mesmo, né? Muita gente enxergava a COP como o início, o meio e o fim das negociações. E eu acho que ficou mais claro para o brasileiro, dentro dessa pauta de transição energética, de mudanças climáticas, que a COP é apenas uma etapa.
né? Então, até as próprias negociações de Bonn ficaram... Peraí, o que isso daqui tem a ver com o COP? Né? O quanto que as empresas e que as partes precisam se movimentar ao longo do ano nessas negociações. Então, as próprias cartas do Correia do Lago, para muitas pessoas que estão entrando nessa temática de negociação climática, quizá souberam de outras iniciativas como essa de COPs anteriores, né? Então, o Ramalho falou assim, é com Rio 92. Para o brasileiro, muitas vezes, foi a Rio 92 e agora foi a COP 30 no Brasil. Mas entre esses 30 anos aí que se passaram, né? Tanto que chama de roteiro. Muitos dos documentos são roteiros. A gente tem um roteiro para... o roteiro para acabar o desmatamento até 2030, que esse é um dos que a Ana citou, que não saiu, mas a gente tem que lembrar um detalhe, né? A presidência da COP vai até o ano que vem, quando vem a nova presidência. Então o Correia do Lago segue trabalhando e a gente ainda vai ver alguns resultados e o empenho continua, né? Eu gostei muito, assim, eu esbarrei com o Correia do Lago no corredor uma hora e fui cumprimentá-lo, porque assim, tava achando realmente muito bom o trabalho dele. E aí falei, parabéns pelo seu trabalho e tal. Eu adorei a sinceridade dele. Não, obrigado pelos parabéns, mas tem muita, como era o segundo dia, né? Tem muita coisa pela frente, ainda não tá fácil e torce por mim. Então, achei muito simpático da parte dele. Mas é isso, Ana, assim, as COPs, elas são um processo. Elas não... Eu adorei isso que a Ana falou, porque não é um fim em si. Acho que a percepção de fim que a gente tem é porque a gente sabe que muda muito a postura de um presidente para o outro. Então, o presidente brasileiro tem suas prioridades que tem a ver com o hemisfério sul do planeta, né? E com esse alinhamento que a gente tem com o sul global, enquanto agora a gente vai ver uma COP bem diferente em outro país, enfim. Perfeito. A gente vai chegar nesse ponto aí, a gente vai conversar hoje ainda um pouquinho sobre essa questão da presidência, né? Da COP que o Brasil fica até 2026, até o final de 2026, depois passa o cajado. Mas antes eu quero ouvir o Leão justamente sobre isso que você, Felipe, trouxe, a Ana trouxe, da questão da transição energética no Brasil. Como que você percebeu esse tema especificamente, Leão? A posição do Brasil. Você sente que o Brasil, no que tange a bioeconomia, renováveis, e de fato assumiu uma liderança e trouxe soluções palpáveis? Olha, antes de responder especificamente sobre transição energética, eu queria trazer uma visão levemente mais pessimista do que os colegas sobre a COP como um processo, porque eu acho importante as pessoas entenderem também de onde vem a frustração de muita gente. É que foram 30 COPs. Então, por mais que seja um processo, eu acho que tem também uma questão de boa parte das pessoas que acompanham a pauta ambiental, de verem que em 30 anos muita coisa que eles esperavam que avançasse mais rápido, como a transição energética, já chego ali rapidinho, mas... E eles não chegaram. Ou seja, a gente, mais uma vez, foram 29 documentos em 50 e não sei quantos consensos, mas a parte dos fósseis... de phase-out dos combustíveis fósseis não estava lá. Não teve consenso nem dissenso porque não estava lá formalmente no final, esteve no processo. Então acho que tem esse ponto, mas também tem uma expectativa irrealista de boa parte de quem acompanha também, porque é um consenso com 195. Mas as pessoas acham que elas têm muita expectativa de que a COP desse ano vai salvar. Então, porque a gente escutou isso no Egito, aí depois a gente escutou que Dubai ia ser a última chance, antes na Polônia já tinha sido isso, e no Azerbaijão ninguém mais tinha esperança, estava tudo um brejo, mas aí veio Belém e falou, não. Então assim... É na Amazônia, agora vai. É na Amazônia, agora vai, e aí as pessoas acham que o Brasil ia conseguir tirar todo o financiamento, que o Brasil ia conseguir roteiro para o desmatamento, que ia conseguir... É muita coisa. Mas... apesar da frustração com a transição energética, onde o Brasil de fato tem umas posições um pouco esquizofrênicas, porém com muitos bons exemplos, o que eu ia ressaltar de muito positivo nessa COP, que acho que pouca gente tem comentado, é que desde que eu acompanho a COP, é a primeira vez que a gente começa a ver elementos concretos que vão chegar na vida das pessoas, na vida das empresas, do setor privado, na economia. Então, mercado de carbono. De fato, tem algumas coisas travadas, mas o grosso já foi negociado. Agora eles precisam começar a implementar. Esse ano a gente teve a primeira metodologia que é passível de emitir um crédito de carbono comercializável no mercado regulado da ONU. Ainda não começou, mas é o primeiro. É biometano, inclusive, que o Brasil é forte, o Fundo Clima está financiando. Então, assim... acho interessante porque agora as pessoas vão começar a ver o concreto da coisa. Índice de adaptação. Os índices, os indicadores, perdão, obrigado. Os indicadores de adaptação. Travou lá uma hora a negociação. Por quê? Travou porque os países africanos falaram, eu não quero medir adaptação nenhuma se os europeus não vão dar dinheiro para fazer adaptação aqui, porque eu não tenho como fazer adaptação, não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho tirar.
Mas, ou seja, já de novo, já está começando a bater o quê? Na política pública na ponta. Então, acho que depois de 30 anos, quando a gente fala que essa foi a COP da implementação, é porque, de fato, as pessoas, a comunidade, o setor privado vão começar a ver os benefícios de todas essas 3 décadas, mais, né? Porque veio de antes. Então, enfim. Mas indo para a transição energética, porque eu fiz uma parte grande, acho que essa é a grande decepção, porque, de fato, por um ponto, uma decepção, mas não tem a ver com o trabalho do Correio do Lago. Eu acho que ele fez um trabalho corretíssimo enquanto presidência do Brasil nesse ponto. É uma presidência mais ou menos, né? Porque a presidência era do Azerbaijão e a gente já é como se fosse uma copresidência na prática. Porque por mais que o consenso nisso fosse difícil, o Brasil propôs de fato isso, colocou um texto. Teve uma hora que teve uma proposta. Os europeus depois ficaram pé da vida de que o negócio não foi pra frente. Compraram briga com os países do Golfo. Então o Brasil fez o correto, ele pôs o bode na sala e não foi nessa negociação. Mas o Brasil agora tá dando exemplo e anunciou, não um roteiro já, mas que daqui a 60 dias, se eu não me engano, eles vão colocar o primeiro rascunho do que seria a transição no Brasil. Provavelmente a gente vai discutir um monte de coisa de eletromobilidade, eletrificação, a gente vai discutir os biocombustíveis, que é uma fortaleza enorme do Brasil. O papel do gás na transição energética, que é algo que a gente discutiu muito esse ano. Na transição energética, que inclusive mexe com a economia circular, biometano, que vai entrar nessa mesma seara. O Brasil já tem o mercado regulado de carbono, mas ele já tem também o mercado de biometano, que é um mini mercado de carbono, tem o RenovaBio para biocombustível. Então, assim, isso tudo já é parte da cesta. Agora, cá entre nós, eu acho que para o Brasil esse roteiro é relativamente fácil. Tem a questão aí da Petrobras querendo perfurar novos poços e a gente tem que entender que o petróleo vai ser energia de reserva também. Ele não vai sumir do mapa daqui para frente, né? Mas enfim, a gente tem uma matriz renovável incrível e na parte de combustível a gente pode avançar em biocombustível. Então deve ir um pouco por essa linha. Mas ele puxa os países para começarem a fazer os seus roteiros. Então a Noruega também já anunciou que vai seguir o mesmo passo que o Brasil. E aí é uma verdadeira liderança, né, Leon? Porque a gente falava, durante a COP, falava de liderança, aí tá um belo de um exemplo que tá sendo seguido. Mas é uma liderança esquizofrênica também. Porque eles são ricos por causa do petróleo. Sim. Então são 2 países petroleiros, veja bem, que estão anunciando o roteiro de phase-out dos combustíveis fósseis, mas com uma matriz relativamente renovável, porque ela tem hidrelétrica para burro também. Mas eu penso numa coisa assim, é esquizofrênico, eu acho que é parecido com o papel da China. A China é um dos maiores poluidores do mundo, emite carbono pra danar. Falaram que no processo de negociação do Acordo de Paris, eles falaram objetivamente, eu vou continuar queimando até 2035 para chegar na neutralidade em 2050. E quando eu chegar nessa neutralidade, eu vou ter os maiores parques eólicos, as maiores usinas de captação solar, e isso tá acontecendo. A gente tá vendo a China fazendo a prática. Parece que o Brasil tá seguindo a mesma ótica. Eu sou um país em desenvolvimento, eu vou perfurar mais poços de petróleo, enquanto eu defino meu roteiro de como que eu vou fazer a transição energética sem impactar na minha economia. Eu vou além, porque eu acho que essa é a chave para a gente destravar os poucos países que barram o mapa internacional na ONU. Sim. O pessoal fala da Arábia Saudita, dos Emirados. Gente, eles nem queimam tanto petróleo quanto a gente acha que eles queimam. Eles vendem para fora. Quem queima é a Europa. As grandes potências. O norte ali. Exato. Países em desenvolvimento. Então, e eles falam, gente, abertamente. Eles já deram a chave do que vai fazer eles toparem um mapa. É não ter mais demanda de petróleo. Eles falam abertamente, falam, gente, enquanto houver demanda, a gente está oferecendo. A gente está oferecendo. Temos produto à disposição, né? Em paralelo, estamos com as nossas usinas de biometano, a gente está fazendo solar, porque aqui quase não chove, né? Dubai está conseguindo substituir a energia que dessaliniza a água para Dubai, Emirados, né? Que dessaliniza a água do país, não tem rio, né? Dessaliniza, tudo com solar. A ideia é que solar seja a fonte para dessalinização. Então, de certa forma, aproveitando suas fortalezas, né? Exatamente, mas aí o que acontece? Se uma Noruega, se uma Áustria, se um Estados Unidos, um Canadá resolverem ter o mapa e cumprirem, diminuir a demanda de petróleo, eles vão ter que fazer outra coisa com a economia deles, que eles também estão se preparando, eles não são bobos. Sim. Mas eles têm petróleo, quer comprar? Eu vendo. E a gente volta aqui para a oportunidade no Brasil, né? A gente tá com a faca e o queijo na mão, basta literalmente começar a implementar de uma forma mais robusta e sinérgica, né? Porque como você bem falou, a gente tá com cesta aqui de biometano, a gente tem o RenovaBio, a gente tem várias políticas públicas distintas que precisam se comunicar e precisam somar para as metas e ambições do Brasil de forma estruturada. Então, eu acho que mais do que ser uma oportunidade, é
literalmente a porta de abertura para que a gente assuma esse protagonismo e obviamente a liderança dessa transição, mas de forma estruturada. Não deixar esse cavalo passar, né? Exatamente. O cavalo selado tá passando. Tá passando. Tem uma fortaleza nossa junto com uma oportunidade externa. Então, exatamente. Tudo para juntar a fome com a vontade de comer. E aí, no nosso debriefing, é isso que a gente vem trazendo também para os nossos clientes, né? Então, de forma bastante estruturada, onde vocês se encaixaram, onde a gente constrói para metas e ambições para 2026, e qual o poder de influência de associações e de empresas de forma até independentes, dependendo do processo, que se posicionem fortalecendo e cobrando, agora sim, a política pública de forma bastante estruturada, que a gente sabe que também, a depender do ritmo do Congresso esse ano, tá devagar, quase parando. Sim. A gente precisa que o campo do discurso de liderança ambiental se ratifique como política pública real, né? E a Ana trouxe uma coisa muito importante, porque aqui a gente está falando para o setor produtivo. A BMJ, né, tá falando com o setor privado, com o terceiro setor, né, mas com a sociedade civil e as empresas. E isso foi uma das coisas que correu no paralelo. A gente ainda tem que ver se de fato vai se concretizar, que é, por exemplo, mas o desenho inicial foi bem interessante, que é a agenda de ação. A agenda de ação, como as empresas não podem participar das negociações oficiais, elas podem influir através dos seus países, né, enfim. Mas como eles não podem participar diretamente, o Correio do Lago pegou os mesmos temas das negociações, os mesmos indicadores, os mesmos projetos e falou assim, agora a gente vai fortalecer a agenda de ação que já existia. Muita gente acha que foi criada nessa COP, mas ela sempre existiu com menos força e deu mais atenção e mais robustez, trouxe os coletivos, é tudo coletivo, não é ninguém sozinho, os multirões que eles organizam as empresas por setor para poderem participar, influir e não só participar, não é para participar das negociações, mas para demonstrar como que as suas ações, suas iniciativas também já estão colaborando com a redução das emissões e com o cumprimento do Acordo de Paris. O que teve de novidade que eu acho que é interessante nessa questão da agenda de ação é a criação da SBCOP, a Sustainable Business COP, que é tipo o B20, o braço para setor privado. Essa institucionalização acho que dá mais força para a agenda de ação e eu acho que puxa ainda mais para a realidade de que, gente, agora a negociação está ficando concreta. Por isso, o setor privado tem que participar mais. A harmonização regulatória de mercado de carbono com a ONU vai ser importante para o comércio internacional de crédito de carbono. Então, assim, começa a se ver um valor de estar cada vez mais presente, né? O setor privado participou, não sei, se não foi nível recorde, só não foi porque o espaço não comportava, né? Desde Dubai só cresce. Ótimo. Aproveitando essa linha de ações concretas, né, eu queria ouvir um pouquinho, Ana, de você sobre essa questão da presidência brasileira da COP, né? A presidência continua com a gente, com o Brasil, até o final de 2026. Como é que você enxerga essa passagem de bastão aí, essa transição? Quais os nossos desafios e missão até lá? Foi diferente, né, Ana? Foi diferente, está sendo diferente, estamos todos ansiosos para ver o resultado disso, né? Tinha um embate muito grande entre Turquia e Austrália e no fim das negociações o resultado foi que quem sediará o próximo evento, a COP31, vai ser a Turquia, mas a presidência será exercida pela Austrália. Então, a gente segue aí com o protagonismo dos países do Hemisfério Sul, a Austrália sendo a maior do Pacífico, tomando as rédeas da continuidade da pauta de financiamento perante principalmente os países, as ilhas, né, insulares ali do Pacífico, que tendem a ser as primeiras a assumirem do mapa, caso a gente ultrapasse aí, conforme a tendência e muito, a meta de 1,5 graus como limite do aquecimento global. É bastante curioso, é a primeira vez na história que a gente vai ver isso, né, acontecendo, uma coparticipação. Tecnicamente, a segunda. A segunda. Porque Fiji já liderou as negociações, mas quando elas aconteceram em Bonn, porque eles não tinham capacidade, né? Mas como Bonn é a sede, não é considerado a Alemanha, é considerado sede na ONU, entendeu? Era falta de sede, né, nesse caso. Ninguém conseguiu viajar pra Fiji pra ter a COP lá. E oficialmente nos mapas ela tá escrito como Bonn, Alemanha, mas de fato eles perderam a chance, né, de ter a COP acontecendo perto das ilhas ou talvez parcialmente nas ilhas. E o Brasil enfrentou isso, né, ao colocar na Amazônia, né? Sim. Porque a Amazônia não tem infraestrutura, E a né? gente bancou a falta de infra. Bancamos. E essa é, inclusive, uma das críticas a respeito do custo, né, da COP no Brasil, né, que acabou sendo mais elevado aí por conta dessa
matada no peito aí de que vai acontecer, custe o que custar, né? Mas desculpa, Mas perdão. não, foi imagina. Acho que essa curiosidade era interessante. É bastante interessante e o que eu acho mais curioso, principalmente da Austrália tá assumindo, é porque a Turquia também é um país petroleiro, né? Então a gente começa a ter um embate aí de interesses reais sobre o que vai ser o protagonismo de temas da COP, porque a gente tá falando aqui de transição energética, a gente tá falando de desmatamento, que são temas caros ao Brasil, né, que a gente tem tanto oportunidades quanto desafios muito grandes, e que tendo essa coparticipação de países que têm conflito aí de interesses, é no mínimo curioso pra gente ver como que vai ter esse desdobramento. O Brasil assumindo essa transição, obviamente que com os roteiros, né, os mapas saindo, a gente guia bastante as expectativas em torno dos próximos passos e desdobramentos dos temas que foram mais relevantes aqui pra gente nas negociações, mas ainda assim a definição de agenda eu acho que vai ser no mínimo curioso realmente pra gente acompanhar. O Brasil acho que tem... Porque assim, tradicionalmente, quando a gente pensa no mundo inteiro e a maneira como a COP foi criada, o NFCCC, era para discutir financiamento e transição energética, né? Ou seja, emissão de carbono. Então, o Brasil ele tem um papel super importante com o mapa do caminho nacional, para dar um exemplo, em transição energética, é o grande bode na sala, mas ele tem e eu achei interessante a fala da Ana Antônia, não sei se foi hoje de manhã ou se foi ontem à noite, não sei quando ela gravou aquele vídeo que ela publicou lá, depois vocês procuram, assistam, vale a pena, em que ela fala, tão definindo ainda qual é a data final pro mapa do caminho do desmatamento, né? De fim do desmatamento é ótimo, do fim do desmatamento. Por que é importante? Porque eles têm a missão de manter vivo o tema florestas dentro do Acordo de Paris, não do Acordo de Paris em si, mas enfim, das COPs de mudança climática, porque não são todos os países que têm florestas, então o mundo inteiro se preocupa com floresta, mas quando você não tem no seu território é muito difícil você concretizar isso em política pública, então é um problema que Indonésia, Congo e Brasil, que são os 3 maiores em termos de floresta, sofrem, e numa agenda que vai voltar de novo pro eixo energia-financiamento, entendeu? E um detalhe, aí o Ramaldes pode discordar talvez, mas a gente tem a COP da biodiversidade que acontece em paralelo, e lá se trata muito de floresta também, com outra meta financeira em paralelo, e aí fica meio bola dividida, né? Mas no final das contas, o grande acordo é a COP, não quero falar mal da COP biodiversidade, não, ela é importante também, mas digo, o central mesmo, político, é o... Os maiores holofotes, né? Exato. Então tem uma responsabilidade grande aí da equipe que será mantida. Achei boa essa notícia, né? A Ana Antônia e boa parte da equipe dela serão mantidos até novembro do ano que vem, justamente para dar essa unidade de negociação do Brasil até o final da nossa participação como elemento político na COP, formal, né? Não, formal não, da presidência da COP, porque políticos somos sempre. Mas essa questão da agricultura tropical é bastante interessante, acho que se você quiser complementar, puxando aí, desculpa. É importante, queria trazer para o Felipe essa pergunta, né? A questão da agricultura, do uso da terra, né? Como que você percebe o Brasil com capacidade real de liderar essa narrativa? Primeiro que a Ana elogiou a AgriZone, eu também achei sensacional, e ela era fora do espaço, não ficava próxima a Blue e a Green Zone, como é tradicional da COP, está toda concentrada nos mesmos espaços, né? E mesmo sendo um pouco afastada, assim, hiper movimentada, o que mostra o peso que o agro tem no Brasil, a importância que a gente tem para nossa economia, e a liderança, assim, porque só de propor um espaço como aquele, você trouxe uma discussão para dentro de uma ala que eles se sentem à vontade, que o setor se sente à vontade, porque tem momentos que os embates, que eu pessoalmente acho, assim, a gente entende que os conflitos existam, mas eu pessoalmente acho que a nossa fortaleza é unificar essas duas áreas, né? O uso da terra é isso, ele unifica a questão da conservação, da preservação, junto com a produção. E a gente já tem tecnologia, a gente já tem meios. O problema do Brasil é bem específico, né? Acho que tem o problema da grilagem de terras, de destinar, de definir essas terras. Então, acho que tem um desafio muito grande para o Brasil. Isso mina um pouco a liderança internacional, mas ao mesmo tempo as empresas tomaram muito à frente, puxaram a presidência brasileira, criaram o seu próprio espaço de discussão. Essa discussão continua na Austrália, né? A Austrália também tem essa tendência de puxar esse tema como algo relevante na pauta. Foi assim,
pelas negociações, o tema, ele entra em indicadores importantes, mas é engraçado que apesar de todo esse movimento, a gente teve poucas decisões que falam especificamente do setor, assim como florestas, são temas que eles passam muito mais à margem das negociações oficiais. Aí tem muito acordo que vai acontecendo fora das negociações oficiais, né? E com grana, com organismo internacional investindo pesado, né? Então, assim, tem uma presença muito forte, mas não tão dentro das negociações. E aí a expectativa é que o governo brasileiro comece, junto com a presidência, nessa transição entre COPs, com a presidência essa dupla, né, presidência aí, Turquia, Austrália, que eles comecem a dar mais forma para isso, porque o governo brasileiro precisou realmente se dedicar no que a gente tratou um pouco mais cedo, né? A questão da agenda de ação, que também vai ser importante pro agro. O agro tá todo reunido lá dentro da agenda de ação, então olha como que deu uma base importante. Mas nos textos, nos documentos oficiais, a gente não vê tanta decisão com peso. E na COP27, em Sharm el-Sheikh, foi criado o grupo de Sharm el-Sheikh para discutir sistemas alimentares, segurança alimentar, porque a questão da mudança climática vai impactar. E o Leon falou muito certo. A questão da biodiversidade, o uso da terra está muito mais forte na COP da biodiversidade. Tanto que, por exemplo, uma decisão super importante que para o mundo, a orientação é que todos os países criem unidade de conservação, no mínimo com 10% do seu território em unidade de conservação. Ela veio na Convenção da Diversidade Biológica. Ela não vem na COP do Clima. Aí a COP do Clima está começando a trazer porque os temas eles se cruzam, né? E por causa do risco de sistemas alimentares, Exato. né, gente? Exato. Sim. Eu vou Estão interligados, né? enaltecer um ponto aí, porque... E aqui no mercado regulado de carbono do Brasil, isso é claríssimo. Ou seja, por mais que o agronegócio primário tenha ficado de fora, eles vão ser grandes ofertantes de créditos de carbono para que a indústria e a descarbonização como um todo aconteça. E a ideia é que eles possam comercializar internacionalmente. Então, falta realmente, acho que no processo COP, um entendimento melhor das oportunidades da agricultura de baixo carbono, das novas tecnologias que as empresas estão colocando no mercado e de como isso pode mais ajudar do que atrapalhar. Porque existe uma vertente que acha que, né, o agronegócio ele não vem para colaborar, ele tem vindo para somar, e a AgriZone vê um pouco nessa intenção de deixar esse legado. E aí foi um passo importante do Brasil, né, Leon? Porque se você não criar a AgriZone, se você não coloca a agenda de ação, você também não dá a base para essa discussão inicial. Algum início, assim, não que não tenha iniciado, né? Eu acabei de falar do grupo de Sharm el-Sheikh, que tem essa discussão que corre em paralelo, mas... Sim, mas estamos vendo concretamente um primeiro passo dado, né? Exato. Não, acho que talvez alguns passos a mais, não o primeiro, mas alguns passos a mais que foram importantes para um tema que é muito caro pra gente e pro hemisfério sul. Eu acho que agora que a COP está chegando nessa maturidade de implementação, daí que a COP30 é a primeira COP da implementação, porque eu não sei como eles vão chamar as próximas, vai ser cada vez mais isso. É que novos assuntos estão tendo espaço para a gente começar a ter as nuances, né? Então, assim, a parte de finanças, antes era quanto era o dinheiro, mas era uma cifra. Agora, como esse dinheiro vai ser aplicado? A gente nem achou a cifra ainda. Mas a gente já sabe que ela vai ter uma aplicação, e a adaptação já bateu. E que tipo de adaptação? Que tipo de... Então, por exemplo, sei lá, chutando grosso aqui, eu diria que talvez a Austrália traga oceanos mais forte, junto com as ilhas. É uma pauta que esse ano já cresceu bastante, teve o pavilhão. Mas será que não vai vir uma coisa ainda mais forte como pauta oficial de negociação? Eu teve um momento lá que eu e a Ana, a gente estava passando pelo pavilhão da Dinamarca, a gente conversou com uma das negociadoras. Você estava comigo? Acho que estava. E ela estava animadíssima, porque pela primeira vez nas negociações oficiais, eu não sei nem que fim teve, que vergonha, mas... a parte de gênero estava começando a ser discutida, ou seja, a gente vai começar na implementação a discutir também as nuances. Sim. E acho que novos setores, novos temas, novas pautas também vão surgindo. Esse é outro ponto positivo que pouca gente tem olhado também para a COP30 aqui no Brasil. O que ela deixa, né, para as próximas. O que ela deixa de legado, né? E só somando rapidamente, que eu acho muito interessante é que, assim, independentemente da cifra, já existe um montante ali e algo tem que começar a ser feito. Então, estruturar como esse dinheiro vai ser utilizado e começar a implementar, por menores que sejam os projetos frente ao montante final, é fundamental, porque o dinheiro ficar parado ali também não serve de nada, né? Então, é uma discussão que ela tem que acontecer e tem que acontecer rápido, porque senão vai virar mais um fundo sem utilização. E aí a gente cai absolutamente tudo por terra. Vai ter que ter uma caminhada para e passo, né? Enquanto acontece a discussão pela demanda para alcançar a meta, precisamos implementar concomitantemente. Os curtos-circuitos já acontecem. Ou seja, hoje no Fundo Clima mesmo, na destinação de recursos, a gente não tem regras claras para muitos dos setores. E às vezes o dinheiro deixa de ser investido em projetos que poderiam, porque a gente ainda não tem todos os critérios. Desculpa, e tem as nuances, né? Como o Leon falou, por exemplo, a gente já tem decisões de cifra da COP29. A questão é que não alcança o que o estoque, a avaliação global, o Global Stock Take avaliou como necessário para a gente conseguir cumprir
cumprir o Acordo de Paris, e aí a gente tem que chegar a 1,3 trilhão, 1,5 trilhão ao ano, até 2035 aumentou, era para 2030, e a briga era para que fosse 1,3 trilhão de dólares. De dólares, né? Então, então, assim, já tem uma decisão da COP29 que ficou muito abaixo do esperado, acho que era 500 bilhões, né, assim, ao ano. E aí, a nuance vem que o Leon até falou muito bem, né? Porque as presidências da COP anterior normalmente trabalham junto com a próxima presidência. E como esse era um tema centrais e que mais estão travados, os dois, Azerbaijão, junto com a presidência brasileira, fez o roteiro para se alcançar, 1,3 mesmo, 1,3 trilhão ao ano, de dólares ao ano. E aí não teve acordo para esse valor ainda, tiveram avanços. Mas o Brasil contribuiu muito em falar assim, olha, ninguém vai tirar mais dinheiro de lugar nenhum, porque tá todo mundo cuidando da sua economia, a geopolítica tá sufocando ainda mais, né? A gente chegou num ponto da globalização em que é como se a gente tivesse chegado no limite de algumas negociações, no limite do que a gente pode ganhar, acho que... E aí ainda tem contexto de guerra que muda o orçamento. Então, assim, se a gente não tem solução a gente não vai criar mais dinheiro. E aí, mais uma vez, o que foi no paralelo que foi resolvido? O sistema financeiro mundial, ele precisa ser mudado. O dinheiro tá ali. A gente só precisa fazer ele chegar para os problemas climáticos. Então, são nuances, né? Implementação, como que você desce o tema. Ótimo. Aproveitando o gancho de como a gente pode descer esse tema, né, e partir dessa discussão da agenda climática e como que isso impacta diretamente questões econômicas, políticas locais brasileiras, eu queria começar com você, Ana, ouvir um pouquinho desse elo entre a agenda climática, né, essa discussão da COP, e como que isso impacta o nosso ano de eleições em 2026. Um apanhado aí federal pra gente, né, de como que a gente faz esse elo, que com certeza não é indireto, né? Cada vez mais a pauta energética se mostra diretamente ligada a questões, né, de governança, né, federal. Como é que você percebe esse elo? No início a gente até ficou sabendo que foram disponibilizadas 140 credenciais aí para o Congresso brasileiro e que antes estava todo mundo falando que não queria ir e de repente estava saindo a tapa para conseguir a credencial, né? Então a gente percebeu que, assim, uma vez que se concretizou e que a COP de fato aconteceu em Belém e que não houve nenhuma divisão, né, de protagonismo da cidade, todo mundo quis participar, né? Então, assim, antes de criticar, né, que é muito mais fácil, a gente viu que os representantes brasileiros fizeram questão de estar presentes e de participarem ativamente e de se fazerem ouvidos, porque a pressão popular, né, da opinião pública está cada vez mais presente. Definitivamente é uma pauta que veio para ficar e o fato de vivenciar o ambiente da COP traz uma série de quebras de paradigma, eu acho que para todo mundo que participou de fato, para entender melhor o contexto, para entender a situação das negociações, enfim, como o Ramaldes falou, a gente está ali andando, você vê pessoas ilustres, né, que são negociadores, autoridades, né, andando com você ali do lado, né? A gente estava, até parênteses, mas assim, fazendo o filme da fila de brindes para pegar quitutes chinesas, e aí de repente passa a Janja do lado com aquela multidão de assessores. Então, a gente viver ali um pouco da política bem próxima, democrático, né? Espaço bastante democrático ali dentro com nós, meros mortais. Mas voltando aí pra pauta das eleições, principalmente as cidades que estavam mais envolvidas, né? Que eu vejo, teve o pavilhão de Vitória, né? Do Espírito Santo lá, a gente viu a própria cidade de Belém com inúmeros entes governamentais tendo pavilhões, né? E espaços de fala e de troca, né, com a população. Então, sabendo se fazer valer dos recursos que ali estavam, definitivamente esses candidatos vão ganhar um protagonismo maior nas eleições, né? Trazer para perto, como o Leon vem falando, enfim, aqui, é uma COP que se transformou na COP da implementação de fato, que conseguiu trazer os 3 pilares de sociedade civil, mercado, iniciativa privada e poder público para dentro de um único contexto, e a relevância
quem estava lá viu de forma muito nítida que é uma pauta transversal a políticas públicas, né? Então, desde financiamento até a educação ali na ponta, saúde, também foi uma pauta muito forte ali, a gente acabou não explorando aqui, mas a saúde pública entra diretamente e Belém, né, o Pará como um todo agora tá entrando, e eu não sei se é consequência ou não da COP, mas as concessões de saneamento básico lá trouxeram essa pauta de saúde da população à tona, e são todas pautas eleitorais que estão ali influenciando no dia a dia da população, né? Então, acho que o protagonismo é certo. Sem dúvida, tem esse protagonismo para as autoridades, como você falou, né? Para possíveis candidatos, tanto no nível, né, federal, quanto estadual, municipal. Felipe, como você percebe essa questão do eleitorado agora, né? Saindo um pouco dos candidatos, mas ainda nesse, né, fazendo elo com as eleições de 2026, é um eleitorado que você percebe que de fato se preocupará com a agenda climática, ou isso continua sendo uma pauta secundária e a preocupação principal ainda é questões econômicas, sociais, de segurança? A gente tem dados que segurança pública entra como um tema que é mais caro e mais central para o eleitorado. Eu tenho um sentimento, assim, acompanhando o ambientalismo há mais de 16 anos, que o modismo passou um pouco, sabe? Eu percebia na década de 90 ali, no início dos anos 2000, o tema era romântico, as crianças gostavam, acho que teve muito também esse acesso da educação nas escolas, a educação ambiental começando a virar um tema que tem que entrar na pauta formalmente das escolas, enfim. Eu acho que esse período, esse ciclo acabou, e o efeito no processo eleitoral é muito menor do que a gente via antes. Por outro lado, eu acho que o Lula, ao apresentar esse roteiro, né, para a transição energética, liderar esse processo, ele de certa forma ele cerca o seu eleitorado, que já é dele, a partir do momento que ele foi por isso que fez as pazes com Marina Silva, né? Acho que, né, Belo Monte, Marina deixou o governo, aí, né, aí vem um processo de fortalecimento da direita, e aí eles voltam a ter uma ocasião que precisam estar juntos, né? E quer queira ou não, por toda a crítica que existe em cima do trabalho da Marina Silva, ela é a referência em políticas públicas ambientais. Existem outros nomes, enfim. Então, eu acho que a COP serve para manutenção desse público que já era dele. Então, talvez não tenha um efeito concreto tão grande pro Lula em si. Agora, por outro lado, para políticos que souberam explorar, e aí a gente percebe um movimento de políticos de centro-direita falando, essa pauta não é só da esquerda, se eu tá puder crescendo. complementar isso que eu ia falar, a minha percepção, e se eu posso discordar amistosamente, é que a opinião pública, ela tem um peso grande, e aí, obviamente, tendo o ponto de vista do eleitorado, é a crescente de ONGs que estão deixando de ser ambientalistas radicais e passando a querer pregar para não convertidos, né? Então é trazer a pauta ambiental com um viés totalmente voltado para o desenvolvimento sustentável, mostrando que o desenvolvimento econômico está diretamente conectado com a sustentabilidade ambiental, partindo da premissa que se não tiver mais, não tem mais economia, né? E isso me chamou bastante atenção, principalmente lá na COP também, porque até então a gente falava assim, se a manifestação é de ongueiro, né? Já é aquela pecha. E não, a gente viu várias ONGs sérias falando com propriedade de um viés menos romântico de conservação e mais de exploração, com um viés bastante voltado para produção mesmo, né? Industrial, enfim, de escala, mostrando que, olha só, a gente precisa do pecuarista, a gente precisa da exploração saudável da floresta, porque se não tiver mais a floresta em pé, também a gente não vai ter mais esse tipo de produto, aquele tipo de recurso, seja lá qual for. Então, esse nicho de ONGs com uma visão mais pragmática, talvez, né, de como tentar equilibrar o peso do capitalismo, né, radical com né, e achar esse equilíbrio, foi bastante notório pra mim, me saltou aos olhos. Tem um equilíbrio, né, de uma demanda por produção,
por produtividade, equilibrada a um cuidado ambiental, mas que também permita um avanço social, né? Exato. Porque senão inviabiliza... É como remunerar melhor quem tá ali na ponta, como, né, a gente valorizar aquele tipo de conhecimento que tá se perdendo com o tempo, né? A gente até viu algumas empresas grandes, multinacionais, enfim, que dependem da indústria petroleira, inclusive, falando, olha só, a gente tem esse tipo de apoio aqui, que começou como um projeto e hoje ganha um protagonismo dentro da empresa, porque de lá vai surgir o produto que vai substituir o nosso originário do petróleo. Então, ficou muito nítido a forma como exatamente a gente tem que ver a questão da adaptação, né? Enquanto tem demanda, tem oferta. E é aquele círculo vicioso, né? Como que a gente rompe isso? Com iniciativas como essas, que deu pra quem quis ver e quem não quis ver tava lá presenciando, né, os inúmeros painéis e cases de sucesso que chamaram bastante essa atenção, né? Olha, tem dinheiro? A gente tá botando só no lucro? Não, a gente tá apoiando projetos sociais que podem vir com pesquisa e desenvolvimento, com sociais desenvolvimento social, perfeito. Com preservação de florestas, no caso lá, por óbvio, né, foram os cases mais protagonizados, mas ainda assim com o peso da opinião pública muito nítido, né? Que é o consumidor, é quem tá ali na ponta, de fato, comprando, né, o resultado daquela indústria, cobrando também alternativas mais sustentáveis. Perfeito. Talvez a gente possa ter um eleitorado que não vá discutir a agenda climática de forma isolada, mas que perceba essa temática imbricada em toda a questão de desenvolvimento econômico e social. Eu jogo a responsabilidade pro marqueteiro político. Quem dita a narrativa, conteúdo pra usar vai ter, entendeu? Eu acho que tem pouca conversão de voto, o tema hoje, né, assim, mas eu acho que acho que encontra com a fala da Ana, porque você consegue ter um sentimento diferente da população participando, das pessoas vendo, o político comentando, então isso reverbera, isso de fato. Eu só não acho que o eleitorado vá mudar posicionamento, acho que isso está muito engessado ainda, gera um processo positivo até para outras alas, né, centro-direita ali, o político que se mostrou presente, que não trata tanto do tema, mas foi na COP, falou, acho que isso vai abrindo novas percepções, mas eu penso que o Lula não vai ganhar mais voto por conta disso, e vai mudar o processo eleitoral que normalmente que tá ainda na tendência de direita e esquerda, né? Definir voto eu acho muito difícil, se eu puder só fazer um complemento, mas eu vejo duas coisas interessantes. Primeiro que essa overdose de COP que a gente teve 3 anos falando de tema ambiental, tudo político do governo, todos os programas, tudo ambiental, eu acho que vai consolidando na população a importância do tema, né? E isso, se você não tem um fato que cria essa importância, o povo vai deixando, né? Ainda não é um tema definidor de voto, como economia, como o preço da inflação, segurança, que vai ser um tema bem forte no que vem, mas deixo para os colegas de outro podcast falar sobre isso, mas à medida que a gente vai tendo também a oportunidade econômica surgindo por conta dessas políticas ambientais, a gente passou muita legislação nova para energias renováveis nesses últimos 3 anos. Já nos anos Bolsonaro, PSA, que é uma coisa que está caminhando a passos mais lentos do que a gente gostaria, mas também mercado regulado de carbono, à medida que isso for batendo em oportunidade de emprego, isso passa a ser uma coisa que pode no futuro sim definir voto. E acho que vem dessa construção. Agora, eu vou defender só que alguns políticos do agronegócio perderam a oportunidade de esse sim converter voto, porque muitos não foram à COP com o discurso de que eles iam só apanhar. A AgriZone provou que não, e eles poderiam sim, pro público deles que vota baseado no negócio, votar nos caras, porque eles estavam lá defendendo o agro, a sustentabilidade do agro. Então eu acho que alguns aí, se eu puder discordar amigavelmente deles, eu acho que eles perderam a oportunidade sim de ter ido em mais peso nos dias do agronegócio, fazer essa defesa, porque pro grupo deles, pro eleitorado deles, talvez fizesse um pouco a diferença. E aí, só fazendo um parênteses, voltando ali um tema de infraestrutura, que foi curioso também, porque realmente tinha esse receio de manifestações e baderna e tudo mais. Tiveram, mas na AgriZone elas foram muito mais acatadas do que as badernas que aconteceram na Green e na Blue Zone, né? A Blue Zone realmente quem tava ali passou, de certa forma, um aperto entre entradas e saídas e bloqueios e dificuldade de acesso, de uma forma geral, que na AgriZone foram
eram bem pontuais, parecia mais manifestação com hora marcada, né? Tipo, começou, acabou, né? E na Blue Zone não, era aquele negócio assim, cadê os grupos de WhatsApp pra saber mais informações sobre a abertura ou não dos espaços? Nos 2 fuzuês que teve na COP, me envolveram comida, né? No primeiro, que foi a invasão, né, dos movimentos sociais, eu tava atrás de uma água completamente desidratado e fui evacuado desidratado. No segundo, eu e a Ana, a gente na praça de alimentação, tivemos que sair correndo com a bandeja de comida. Não, mas aí nesse caso foi o fogo, tá? Foi o Só fogo, um parênteses, foi o fogo. é. Que eu falei, não vou largar minha comida pra trás, porque a gente fez um tour gastronômico Perdemos a de casquinha. fato, mas perdemos a casquinha. E esse fato, como você percebeu, Ana? Foi muito bem coordenado? Você sentiu que... Do fogo, essa questão... a gente viu mais distante, né? A gente tava na praça de alimentação na hora. No início é aquela baderna de fogo, aí fala assim, Sabe de onde tá ruído, vindo. não é ruído, é verdade, é fake news, né? Enfim. Tanto é que a gente, de fato, esperou a nossa comida ficar pronta, pegamos a bandeja e seguimos as devidas orientações. Mas a concentração tava sendo perto de onde a gente tava, nos jardins, né? Nas áreas abertas ali, a esperar, e a gente viu que o fluxo maior realmente estava vindo ali da Blue Zone. Quem tava lá dentro falou que foi um momento bastante caótico, e eu imagino que sim, porque proporcionalmente o fogo... eu ia falar o contrário. Proporcionalmente o fogo foi pequeno. Sim, o tamanho Porque- de toda a Blue Zone. Exato, assim, a chance de ter dado errado era muito grande, né? E em 6 minutos eles conseguirem controlar, não ter nenhum ferido de fato, principalmente participantes, né? Porque os combatentes... Teve uma gestão tiveram- muito bem coordenada, né, desse o acidente. saldo eu acho que foi positivo, porque a chance de ter acontecido algo muito mais grave era, acho que bastante potencial, e não foi, né? Então, fora os que estavam ali no corredor, eu acho que funcionou muito bem essa coordenação. Pra gente que estava mais distante, foi acompanhar a notícia pelo celular, né, e seguir as orientações ali de evacuação. Mas na praça de alimentação, por exemplo, tiveram algumas situações meio chatas, porque foi aquele negócio, apagaram fogo, volta todo mundo. Aí tinha muita gente que largou o prato de comida, que provavelmente teria que ter comprado outro. A fila do restaurante, que era o bandejão, formou-se novamente, até todo mundo se organizar, e de repente falaram que iam evacuar 100% porque ia esperar a perícia. Então, até todo mundo se organizar, e se organizou, esperança da comida, e de repente... Só que não. Bom, tchau. Beijo, né? Tipo, vai comer lá fora. Então, fica chato pra quem tava ali com fome, cansado, negociadores, enfim, de uma forma dos geral. desgastes, o menor, Definitivamente. Acho assim, só pelo fato de não ter tido nenhum ferido é um sucesso, né? Agora teve um fato que eu achei engraçado, que manifestação para alguns foi um indicador positivo da COP. Voltar a ter manifestação, porque a gente passou por 2 COPs em países que restringem movimentos sociais, né? 28 e 29. Então, tem gente que usou isso como indicador positivo, e aí eu acho que é engraçado... 27 também, né? 27 também, né? 27, 28 e 29. 3 seguidas. Então, isso contou. Aí as pessoas perguntam assim, o sucesso da COP, gente? Gente, a COP são tantas camadas, são tantas... De fato, foi uma COP do povo também, né? Inclusive com seus movimentos sociais, São muitos né? prismas, né? Então, sobre o prisma dos movimentos sociais, foi importante, dos povos tradicionais, foi importante você poder voltar a protestar. E tem aquele protesto que agora eu esqueci o nome, gente, a passeata dos... A barqueata? Que é aquela maior, né? Não. Não, a passeata do clima? Dos É porque teve a 500, passeata né? de barcos, a barqueata. se eu Teve não de me engano. barcos, né? O protesto de barcos e eu esqueci o nome A Marcha do Clima. A Marcha do Clima. A Marcha do Clima, ela é tradicional, não é uma baderna, porque protesto as pessoas associam com baderna, mas tem horas que o protesto ele é legítimo, né? Estão querendo chamar a atenção para um tema. E esse protesto foi enorme, parou a cidade, bagunçou a cidade, mas tem uma legitimidade dos movimentos sociais querendo, né, expressar a sua revolta, ou sua... suas críticas, né? Suas críticas à lentidão das negociações. O dissenso, né? A discordância. Ótimo. Definitivamente. Obrigada, Ana. Então, obrigada, Leon. Obrigada, Felipe. Obrigada por tantos assuntos, por uma riqueza de conteúdo. Obrigada, audiência. A BMJ segue monitorando os eventos, os acontecimentos políticos, e nos encontramos no próximo episódio.